Bom dia a todos, bem-vindos a mais um webinar VL Representações. Hoje a gente tem um webinar com um formato um pouco diferente, tá? A gente preparou aqui uma apresentação mais interativa entre eu e a Nath. Deixa eu só mudar aqui. Bom, eu sou a Paula, sou executiva de contas da VL. Hoje a gente tem mais uma vez a presença da Natália Alice. Nath, bem-vinda, bom dia, mais uma vez obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, bom dia a todos, obrigada pela presença de todos vocês e obrigada, Paulinha, pelo convite do webinar. Imagina. Hoje a gente vai fazer então essa apresentação mais interativa, eu espero que vocês gostem. A gente falou, acho que há uma semana atrás ou duas, sobre novidades, retomadas de outra companhia. Então a gente sentiu que foi muito bom, as agências gostaram muito e a gente trouxe hoje a Nath para falar das novidades e informações, né, da UniWorld. Bom, a VL, como vocês já sabem, é uma empresa que fica em São Paulo e a gente representa as melhores marcas, né, as melhores companhias de cruzeiros fluviais, alguns marítimos e duas delas que a gente tem orgulho de falar que nós somos representantes, que somos, né, trabalhamos a marca para promover, é a UniWorld e a Yuba e UniWorld. Aqui são os nossos canais, então para vocês terem os nossos contatos, a gente tem todas as gravações desses webinars no YouTube, então se vocês quiserem assistir, essa, por exemplo, se não conseguiu assistir até o final, ela vai estar lá depois. Instagram e Facebook a gente tem várias postagens, então o que vocês precisarem podem usar, tem várias fotos bonitas. No nosso site também a gente tem o banco de imagens de todas as companhias, tá bem completo o nosso site, tem bastante informação para quem quiser montar uma proposta ou mesmo precisar fazer alguma lâmina. Todas as nossas lâminas promocionais também ficam disponíveis no nosso site. E para quem quiser trabalhar também via WhatsApp, é só solicitar a inclusão pelo nosso e-mail, info@vl.tour.br. Então, quem já está habituado sabe que a gente sempre manda desde lâminas, convites, né, de apresentações. Qualquer tipo de informação também que você quiser, você pode pedir por WhatsApp, que a gente está aqui disponível. E, resumindo, é isso. Esses são os nossos contatos. Além desses contatos, a gente também tem os grandes parceiros distribuídos pelo Brasil. Então, vocês vão ver aqui, vocês já sabem, alguns já conhecem, né? Então, a gente tem em cada capital uma parceria para poder também divulgar os nossos produtos, as nossas marcas, tá? Bom, como eu adiantei, hoje a Nath está aqui para falar um pouquinho sobre a retomada e as novidades da UniWorld, em especial hoje. Nath, pode falar, pode apresentar aqui qual é o grupo que a UniWorld pertence, e aí a gente vai fazendo esse bate-boné, esse bate-volta. Certinho. Sim, eu gosto sempre de começar as apresentações falando do grupo de marcas da Travel Corporation, que a gente chama de TTC, e se os agentes que estão aqui hoje acompanham os nossos webinars, eles já devem saber que esse grupo de marcas tem mais de 100 anos, a gente completou 100 anos de existência no ano passado, e durante esses 100 anos a gente foi administrado e continua sendo administrado pela mesma família, que são os Thomas, e atualmente a gente está na 4ª geração. A TTC ela é dona de um grupo, né? É um grupo com mais de 40 marcas de turismo, com diferentes enfoques, e nesse slide a gente traz as marcas de luxo, tá? E o motivo de eu sempre começar falando da TTC é para enfatizar, a gente está há 100 anos no mercado, então a gente tem um know-how muito grande, a gente tem uma saúde financeira muito boa, a longevidade do grupo é grande. Então, é tranquilizar você, agente de viagens, quando você, se eventualmente seu cliente questionar, perguntar sobre a UniWorld, se ele não conhece, é um grupo muito sólido, com marcas muito sólidas. E falando da UniWorld em si, é uma marca que está há mais de 40 anos no mercado. Então, 40 de UniWorld, 100 de grupo TTC. Então, a gente tem uma solidez, né? E falando também de saúde, lembrar para vocês que a saúde e bem-estar dos passageiros que estão a bordo dos nossos navios, dos nossos hotéis, e do nosso staff que está atendendo esse público, é uma das nossas prioridades. Então, a gente está trabalhando constantemente em contato direto com organizações globais, como o WTTC, como a CLIA, para oferecer as melhores medidas na nossa retomada e sempre está seguindo, né? A gente sempre segue
segue as recomendações da OMS. Inclusive, os donos da Uniworld, eles fazem parte do conselho do WTTC e eles ajudaram a elaborar as normas de segurança e medidas de retomada dos cruzeiros de forma mundial. Então, a gente realmente é especialista e vocês podem ficar tranquilos quando vocês colocam seus passageiros nos cruzeiros da Uniworld. Tá no mudo. Desculpa, gente. Bom, vamos começar falando da notícia que estava tão esperada. A gente queria saber quando realmente os navios voltariam para os rios, né, a navegar. E aí a gente teve recentemente esse anúncio. Então, vamos falar um pouco da Uniworld. Nath, fala para a gente como que vai ser essa retomada, por onde vai começar, quais são os roteiros, como que vai funcionar. É com muita felicidade que a Uniworld anunciou a nossa retomada de navegação para 2021. A gente começou essa semana com a Itália. Inclusive, se vocês derem uma olhada lá no Instagram da Uniworld River Cruises, se vocês forem na página da Uniworld Global, vocês vão ver inclusive fotos dos nossos funcionários, do staff da Itália, eles estão todos de máscara, todos felizes no nosso navio, no nosso novo navio da Itália. Então a navegação já começou, retomamos primeiro com a Itália, a ideia depois é final do mês retomar em Portugal. Em julho, a gente vai retomar os roteiros de França, então a gente vai fazer Bordeaux, Paris e Normandia, Burgundy e Provence, e a gente também tem a expectativa de retomar Egito em setembro. Lembrar que essa é uma expectativa, porque a nossa retomada depende das autoridades, dos governos locais. E, obviamente, que se um desses países impor alguma restrição, a gente não vai conseguir navegar. Por isso que eu estou falando que é a nossa expectativa. Tudo está correndo conforme o planejamento, né? A gente sabe que não é só o Uniworld, isso é ótimo, a gente tem diversas companhias retomando, mas é bom entender que essa retomada, ela é responsiva aos governos locais, tá? Então, essa é a nossa expectativa, a gente está super feliz e até dar um spoiler aqui, os outros mercados, mercado americano principalmente, tá com uma demanda altíssima, eles que já estão vacinados e já podem viajar, já estão retomando viagem esse ano mesmo, e o que a gente consegue observar se a gente tiver essa movimentação no mercado americano, que atualmente já está vacinado, imagina o Brasil quando a gente tiver todos nós vacinados e com as fronteiras abertas, consequentemente a gente vai ter essa movimentação para o mercado brasileiro. Então, eu diria, preparem-se, porque em breve será a vez dos brasileiros viajando e aproveitando essa retomada também. Com certeza. E eu achei, assim, importante também cada roteiro, gente, é de um país, né, Nath? Então, isso também é muito importante, porque aí surge aquela dúvida, mas e se o outro fechar? Então, aqui vocês podem ver que são por países, então, que a gente está navegando. Então, vamos navegar Itália, Portugal, França, são os roteiros dentro da França, né? Diferentes opções de roteiros, mas todos na França, tá? Então, vamos sim, que nem a Nath falou, vamos torcer aqui para a vacinação avançar, tá avançando, não tanto quanto a gente gostaria, mas já está avançando, e é isso, né? É muito bom ver os navios nos rios, eu fico muito feliz, eu estava muito ansiosa, mesmo que por enquanto a gente não possa aproveitar, é muito bom saber que eles estão sim navegando, a tripulação voltou, e vamos aos pouquinhos voltando. Uma novidade, a gente falou em umas apresentações sobre o Make Travel Matter, mas ficaram algumas dúvidas, então assim, Nath, explica pra gente o que é esse tipo de passeio. Ele é um passeio que vai acontecer em todos os roteiros, ele tem custo extra, ficaram algumas dúvidas, a gente queria saber por que ele foi criado, qual é a intenção. Vamos lá. O Make Travel Matter são tipos de passeios que vão começar a acontecer a partir da temporada de 2021. E acho que até o próximo slide tem até uma explicação que vai ficar melhor para eles.
que a origem do Make Travel Matter são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Inclusive, se vocês não estão familiarizados com esse termo, depois dá um Google em ODS da ONU, vai aparecer o site. Aliás, quem quiser depois conversar sobre isso, é um assunto que eu amo de paixão. Acho que a gente, independente da profissão que a gente esteja, a gente tem que estar sintonizado com esses objetivos que falam do planeta e, consequentemente, da vida humana, né? E, bom, esses objetivos de desenvolvimento sustentável, eles visam melhorar a vida humana, a vida animal e a vida do planeta, né? E a UniWorld, ela criou esses passeios, ela está buscando por passeios que apoiem esses objetivos, que suportem, né, esses objetivos. Então, os passeios Make Travel Matter, eles oferecem oportunidades de impactar positivamente a comunidade que a gente está visitando, os produtores locais que a gente visita. Então, todos eles são escolhidos com esse propósito, de auxiliar o ODS. E aí, acho que o próximo slide vai passar bem isso, que são alguns exemplos. Como essa proposta do Make Travel Matter é nova para a temporada 2021 e ela vai ser adicionada nos roteiros temporada 22, 23, enfim, daqui por diante, a nossa equipe de produtos, ela está trabalhando para, no futuro, a gente ter experiência Make Travel Matter, que são os passeios incluídos, em todos os nossos roteiros. Atualmente, a gente tem alguns roteiros selecionados, mas a proposta no futuro é de ter em todos os nossos roteiros. E aí eu deixei aqui alguns exemplos. Então, por exemplo, no roteiro Enchanting Danube, a gente tem um momento que a gente visita uma cidade super charmosa que chama Dürsten. E a gente tem um passeio incluído onde os passageiros eles são convidados para degustar algumas especiarias, alguns chocolates à base de açafrão. E a gente também tem degustação de torradas com geleia à base de açafrão. É bem gostoso. E essa degustação de açafrão, né, dessa geleia, desse chocolate, ela acontece no maior produtor de açafrão da região de Dürsten, e os passageiros, eles têm contato, eles conhecem o proprietário, que é o Bernard, que inclusive ele tem também um tipo de cultivo, né, o cultivo do açafrão deles, ele é único e é certificado como a única produção biodinamicamente. E se você não sabe o que é essa produção biodinâmica, o que isso quer dizer? Né, a agricultura biodinâmica, ela tem princípios próximos de uma agricultura orgânica. Então, é uma produção livre de transgênicos, livre de agrotóxicos. Então, a gente sempre usa uma fonte natural para a produção dessas especiarias. E isso vem não só para gerar um alimento saudável para quem está comendo, mas também é um alimento que não causa prejuízo, impacto no solo. Então, essa é uma das formas da gente trazer essa consciência para os nossos passageiros e apoiar, ao mesmo tempo, a ODS número 12, que, para quem não sabe, a ODS número 12, um dos princípios é o consumo e produção responsável. Então, a gente está apoiando um produtor local que tem essa produção responsável. E esse mesmo ODS, nesse mesmo princípio de produção e consumo responsável, a gente também encontra num passeio quando a gente está fazendo a rota do Castles Along the Rhine, então os castelos ao longo do Reno, né? Quando a gente atraca numa cidadezinha chamada Speyer, a gente tem o passeio incluído, onde a gente faz a famosa degustação dos vinagres premium da região. E essa produtora que a gente visita, ela foi fundada há mais de 30 anos e praticamente toda a produção dela é feita artesanalmente. Então, desde o cultivo das uvas, o enchimento das garrafas, o fechamento das garrafas, tudo isso é feito manualmente. E dessa mesma forma, a gente tem esse apoio ao ODS 12. Um outro bom exemplo que a gente já tem também do Passeios Make Travel Matter é quando a gente está no nosso roteiro do Egito, que, aliás, é sensacional, indico a todos. A gente tem, além do nosso passeio, além do nosso roteiro pelo Egito, a gente tem a opção de uma extensão terrestre antes do cruzeiro, pré-cruzeiro, que é opcional. O passageiro pode ou não adquirir. Se ele adquirir essa extensão pré-cruzeiro na Jordânia, um dos passeios incluídos nesse pré-cruzeiro é a visita
uma cooperativa de mulheres que se chama a Iraque Al-Amir. Eu sempre travo na hora de falar o nome porque eu tenho medo de enroscar aqui. É uma cooperativa de mulheres. O objetivo deles é, assim, honrável, porque eles têm como objetivo ajudar as mulheres da região a se tornarem financeiramente independentes. Então, eles ajudam elas nessa criação de produtos, né, artesanais, onde elas vão comercializar, vender depois, de forma que elas se tornem financeiramente independentes, aumentando assim a sua renda. Isso é uma forma da gente deles, né, dessa cooperativa, ajudar a vida dessas mulheres e também preservar o patrimônio local. Os nossos passageiros, quando eles fazem essa extensão na Jordânia, eles têm a oportunidade de visitar a cooperativa e conhecer o trabalho dessas mulheres. E, consequentemente, aqui a gente também está apoiando a ODS número 1, que é a erradicação da pobreza, porque a gente ajuda essas mulheres a criarem renda, e a ODS número 5, que visa a igualdade de gênero, porque a gente sabe que existe uma diferença aí quando a gente fala do trabalho entre homens e mulheres. Então, a gente está ajudando apoiando, né, a ter essa igualdade de gênero. Então, os passeios Make Travel Matter foi muito bom quando a gente comentou e teve essas dúvidas, porque, assim, é um assunto muito profundo e necessário. E eu acho que ele encosta numa questão que muitas vezes a gente acha que o assunto é sustentabilidade, o assunto é ajudar o planeta, mas isso do turismo, e parece que é uma coisa distante. Não, veja, no caso da UniWorld, a gente conseguiu aproximar esses assuntos que são tão necessários através do passeio. Então, você cria consciência no passageiro, você ajuda produtores, cooperativas, como é o caso dessa extensão que eu falei agora. Então, e traz essa proximidade até aqui para o Brasil, né? Quando a gente está falando para vocês, trazendo essa informação e propagando esse tipo de atitude que é tão necessária em todos os setores, né, da indústria. Eu acho que agora mais do que nunca, né, Nath? A gente tem que se preocupar sim. E quando a gente fala de sustentabilidade, também a gente se limita muito a falar só em uso de plástico, produção do que é, né, produzido no navio. E assim, a UniWorld é sim uma empresa muito comprometida, principalmente nessa questão de descartáveis, de uso de plástico a bordo. Depois, se vocês quiserem pesquisar, eles assim tiraram tudo, né? Então, garrafas de vidro, tudo que foi possível foi escasso. E aí, só para complementar esses passeios, eles não têm custo, tá? Se ficou a dúvida, são passeios incluídos e estão ali como opcional para você escolher. Então, normalmente duas opções de passeios para você escolher qual que te agrada mais. Mas eu achei muito legal mesmo, achei uma iniciativa que nem você falou, conseguiu juntar o passeio e realmente trazer uma responsabilidade, né? E conseguir converter. Muito legal, parabéns pela UniWorld nessa iniciativa. Até compartilhar com eles, eu tô com A essa garrafinha aqui. Lembra que eu sempre falo? Gente, a gente substituiu a garrafinha por plástico, tem uma garrafinha de alumínio na cabine. É essa que eu tenho em casa. Então, olha que legal. A gente, só complementando a fala da Paulinha, que ela estava falando, e não é só isso, é bem isso, essa é a ideia. A gente tem essa ação na prática, né? Da substituição, até 2022 a gente vai extinguir todo tipo de plástico de uso único, e aí é canudo, copinho, garrafinha, mas a gente também tem as iniciativas do passeio. Foi a hora que você falou, eu falei, nossa, tô com a garrafinha aqui, vou mostrar para eles. Muito legal, Vamos lá, vamos continuar. Bom, além dessa nova, né, iniciativa de passeios diferenciados, também temos novos roteiros. Eu até comentei com a Nath quando a gente estava começando a apresentação, falei de um outro roteiro que foi lançado em 2021, mas eu acho que é legal falar, Nath, tá? Você comentar que é um roteiro que começa em Amsterdã e termina em Nuremberg, e esse roteiro, que é um roteiro totalmente voltado para a Holanda, que a gente tem uma apresentação, tá? Uma apresentação no nosso canal do YouTube falando dele. Vou começar aí.
Perfeito. Para 2022, a gente tem o Dutch Delight, e como bem a Paulinha pontuou, a gente já até fez uma apresentação só sobre esse roteiro. É um roteiro com uma proposta intimista, de imersão pela Holanda. É nesse roteiro que os passageiros têm a opção de visitar a exposição Floriade, que é uma exposição, quando a gente está atracado em Zaandam, a gente, pela manhã, a gente pode, que é no 7º dia, né? A gente pode visitar essa exposição. É uma exposição que vai funcionar, se não me falha a memória, por 6 meses a partir de 14 de abril, e tem como opção, tem como objetivo, desculpa, apresentar soluções verdes para as cidades, tornando elas mais sustentáveis. Inclusive, por que eu estou falando primeiro desse passeio? Porque é um passeio Make Travel Matter, que de novo a gente está trazendo essas soluções verdes em formato de um passeio, né? Trazendo essa informação para os nossos passageiros. É nesse roteiro também que a gente tem, no 2º dia, a gente visita uma cidadezinha chamada Gientorn. Inclusive, depois deem um Google, Gientorn, e vai no Imagens do Google para vocês verem, gente. É a coisa mais linda, é uma cidade cheia de pontes, não tem rua, porque não passa carro. Toda o trajeto, né, a forma de locomoção dentro de Gientorn é de bicicleta ou a pé ou de barco, então é uma cidade lindíssima. É um roteiro muito legal para quem procura essa opção de fazer essa imersão na Holanda. E sim, temos um roteiro que foi lançamento 2021, que é o Classic Germany e Amsterdã, um roteiro de uma semana, que depois a gente pode até pensar em fazer uma apresentação só sobre esse roteiro, porque é um roteiro que tem muito preço bom. Normalmente, quando as agências me procuram e pedem uma opção de um roteiro que tenha um preço custo-benefício interessante, eu sempre indico ou Dutch Delight, que é o que vocês estão vendo agora, ou Classic Germany e Amsterdã, porque eles têm preços bem atrativos. Sim, vamos pensar em fazer sim essa apresentação, porque ele explora bastante a Alemanha, e eu achei muito interessante esse roteiro saindo de Amsterdã. Vamos pensar, depois a gente vê uma data e divulga para vocês. E como a Nath falou, preços ótimos. Então, também além de explorar uma determinada região, um determinado país, também a gente tem boas tarifas. Vamos lá. E temos mais novidades, né? Isso eu achei também incrível. Aliás, tá lindo as novidades, né? A gente vai ter agora uma nova parceria com a Uniworld. A Uniworld vai oferecer um roteiro que tem a parte de cruzeiro pelo Rio e também a parte da experiência com o trem. Nath, conta pra gente como vai funcionar esse roteiro, se pode fazer só o cruzeiro, se pode fazer só o trem, todo mundo fica perguntando isso, tá? Conta um pouquinho qual é essa empresa de trem também, que eu acho importante saberem, né, da qualidade, e os roteiros também são lindos. Vamos lá. Sim, eu amei também essa nova opção de viajar, né? Essa nova forma de viajar e conhecer os rios europeus, seguido de conhecer a Europa de trem, que é outra forma de viajar super charmosa, né? Vou começar falando sobre a Golden Eagle, que é a empresa escolhida para fazer essa parceria com a gente. A gente escolheu a Golden Eagle porque ela tem padrões de luxo, nos mesmos patamares que a gente tem a bordo dos navios da Uniworld. A gente sabe que eles têm um serviço de excelência e eles também oferecem uma tarifa all inclusive, então por isso a gente escolheu a Golden Eagle nessa parceria de roteiros, passar para eles a parte da acomodação, que acho que está na próxima... No próximo slide, isso. A acomodação, a gente tem do lado esquerdo, né? Um exemplo do nosso roteiro. A gente tem um roteiro, vamos explicar por partes, né? A gente tem um roteiro que já está operando, que é o norte da Itália de cruzeiro com a Uniworld e os Alpes suíços de trem com a Golden Eagle. E já respondendo a pergunta que a Paulinha levantou, não dá para separar. Ou você faz a compra só do cruzeiro Uniworld com a gente, ou você faz a compra do cruzeiro mais o trem. Não tem como fazer só o trem, tá? A nossa parceria com eles envolve
esse combo, né, esse pacote que envolve os 2 serviços comprando com a Uniworld, com exceção de um roteiro que eu já vou falar mais para frente, que é só o trem. Então, pensando nesse roteiro que tem o norte da Itália e os Alpes suíços, na parte da Itália, o passageiro, por exemplo, fica, por exemplo não, né, ele fica no navio da Uniworld, no SS La Venezia, e do lado esquerdo vocês veem a foto de uma suíte deste navio, e do lado direito da tela vocês estão vendo a imagem da cabine do trem da Golden Eagle, tá? O que a gente tem de diferente nos roteiros, quando você compra esse pacote, esse roteiro que envolve a pode passar, é realmente o próximo. As Quando a gente inclusões, tem o né? cruzeiro e o trem, o que a gente tem de diferente? Então, nos nossos roteiros, quando o passageiro está na porção trem, ele está fazendo a viagem de trem com a gente, eles têm acesso a um menu exclusivo com receitas da Bia Thoman, que para quem não sabe é dona da Uniworld, que vai ser oferecido durante todos os jantares. Então, o diferencial é que nos jantares eles vão ter uma oferta de pratos diferenciados, porque são pratos desenvolvidos pela Bia Thoman. Tá? E aí, falando agora um pouquinho dos roteiros que a gente tem, e aí acho que o próximo slide passa bem isso, o primeiro deles é esse roteiro de Itália, que eu estava falando agora, tem para a temporada 2021, tem para a temporada 2022, e aí a gente vai ter a navegação de cruzeiro pela região norte da Itália, seguido de trem pelos Alpes suíços. Lembrando que a Uniworld é a única companhia fluvial que faz navegação pelo Rio Pó e pela Lagoa de Venécia. Então, conhecer a Itália sobre o olhar do fluvial é super interessante. É um roteiro que tem 14 dias de duração e a gente pode fazer ele de 2 maneiras. Então, 14 dias de duração de Milão a Zurique. Então, a gente faz Milão em hotel. Aí, de Veneza a Veneza, a gente faz o cruzeiro e depois a gente faz a parte dos Alpes suíços de trem, ou você pode fazer esse roteiro com 12 dias de duração sem Milão. Então, você começa fazendo o cruzeiro de Veneza a Veneza e depois você faz os Alpes suíços a partir de Zurique de trem, tá? Então, o que dá para desmembrar nesse roteiro é tirar o hotel de Milão. Por quê? Porque o hotel de Milão é uma porção que é organizada pela Uniworld, tá? O outro roteiro que a gente está tendo, e aí é a partir da temporada de 2022, na verdade são 3, esse é o primeiro deles, é o roteiro que faz o norte da Itália, combinado com Istambul, né? Então a gente, na verdade não é só Istambul, né? Istambul está só no título. A gente e também já deixar explicado que é outra dúvida, como que é esse cruzeiro pela Itália? É o mesmo cruzeiro que está no site da Uniworld, que a Veli manda as informações para vocês, tá? A porção de cruzeiro é a mesma se você comprasse separado só o cruzeiro, tá? O que vai mudar é a extensão de trem, que aí é em parceria com a Golden Eagle. E aí, este roteiro que a gente está falando que no título tem a parte de Itália com Istambul, o que ele é? Ele é o norte da Itália com a Península Balcã de trem. E que regiões que a gente visita de trem? Croácia, Eslovênia, Sérvia, Bulgária. E a gente também tem mais 2 noites no final desse roteiro que a gente fica no Ritz-Carlton de Istambul. Então, a gente tem cruzeiro, trem e 2 noites em hotel em Istambul. Então, também é um roteiro bem completo. O outro roteiro que a gente tem a partir de 2022 é o que está unindo o roteiro Enchanting Danube com os castelos da Transilvânia, né? Então a gente tem um roteiro totalizando 13 dias de duração. Ele começa com a navegação pelo Rio Danúbio no SS Maria Teresa. Então a gente faz da Alemanha à Hungria e depois a gente continua a viagem visitando regiões como a Romênia para conhecer a fundo a história do Conde Drácula. Assim, de todos os roteiros que a gente tem de trem, esse é o que eu tenho mais curiosidade para fazer. E assim, o anterior que eu mostrei para vocês, gente, a gente passa por regiões como Croácia e Eslovênia, que você vai olhando as imagens, os passeios que eles oferecem, é assim de babá, porque são regiões lindíssimas e que muitas vezes o turismo de massa não conhece. Então, são regiões bem intimistas e é bem legal fazer isso. Nossa, voltei de uma viagem onde eu estava navegando pelos rios europeus e depois continuei fazendo de trem. Então,
bem diferenciado. E aí a gente vai para o nosso terceiro roteiro a partir da temporada de 2022, que este é um roteiro que vocês podem comercializar só com trem. É o nosso Transiberiano Express, nosso não, da Golden Eagle, que vai levar os passageiros para uma viagem de 15 dias viajando pela Rússia. Então a gente vai conectar o leste e oeste de Moscou, atravessando o maior lago de água doce do mundo nessa região da Rússia. Então esse é o roteiro que, se vocês quiserem só comercializar com a gente a parte do trem, é possível. E aí, dessa grande novidade, que é o cruzeiro e o trem, a gente encerra com essa opção do Transiberiano. Muito interessante. Gostei muito. E o outro roteiro que você estava falando é aquele, né, o tradicional leste europeu, né, que a gente vende também quando a gente vai até onde é? Giurgiu, é? Romênia, né? Até Romênia. Muito legal. Isso. Bom, além dos roteiros novos, né, do roteiro com trem, a gente também tem extensões novas, né, onde engloba como se diz, esse evento, né, que é o nossa, eu não consigo falar, gente. Oberamergau, mas eu treinei bastante, Oberamergau. Eu fui falar natural, Oberamergau, que é um evento também muito importante, que também tem muita procura, não tanto aqui no Brasil, mas a gente pode sim também divulgar, né, Nath? Sim, com certeza. A Oberamergau, ela é uma extensão terrestre super especial, era para ter acontecido ano passado, migrou, né, mudou para 2022. E para quem não conhece da história, né, desde 1643, a cada 10 anos, a partir desse ano, ocorre a apresentação da peça Paixão de Cristo nessa cidade chamada Oberamergau. E aí, para aqueles passageiros que querem ter essa experiência de assistir essa peça, que acontece a cada 10 anos, a Uniworld está oferecendo essa oportunidade através de uma extensão terrestre pré-cruzeiro. Então, para ter acesso a essa extensão, tem que ter a compra do cruzeiro com a gente, que é um cruzeiro pela rota do Danúbio. E aí, antes desse cruzeiro, a gente oferece essa extensão, que vai incluir ingressos para peça, 2 jantares exclusivos, tem os transfers até a peça, os transfers do hotel para o aeroporto, tem a estadia no hotel. Então, é uma extensão completa para os passageiros terem acesso a essa oportunidade única de assistir essa peça e depois terem a experiência de navegarem com a gente, né, no roteiro Delightful Danube, a bordo do nosso navio SS Beatrice. Então, fecha com chave de ouro. Você começa assistindo, tendo essa oportunidade, né, de assistir essa peça que ocorre a cada 10 anos, e de quebra depois você tem a navegação com a gente. É uma apresentação muito bonita mesmo. E você falou de 10 em 10 anos, a Floriade também, que é aquele evento que a Nath estava falando também, só de 10 em 10 anos. Então, realmente é especial. Bom, falamos de novidades, um pouquinho da retomada, vamos falar um pouquinho de promoção. Quais são as promoções vigentes que a gente pode oferecer para os nossos clientes? Sim, falando aqui de promoção, a gente tem Early Booking, que é uma promoção considerando aí a temporada de 2022. Ela fica vigente até final do mês, 30 de junho. Pode ser que ela seja estendida ou pode ser que ela seja substituída, tá? Dificilmente a gente fica sem promoção vigente. Então, se a Early Booking não for estendida, a gente vai ter uma substituição, e aí pode ser um desconto maior ou menor. Não tenho ainda informação quanto a isso, tá? Mas o Early Booking de 10% válido em todos os roteiros de 2022 fica válido até 30 de junho de 2021. E eu coloquei aqui alguns exemplos considerando a categoria base do navio. Então, o roteiro Enchanting Danube, que é super procurado, as pessoas gostam bastante. A gente tem cabines a partir de $2.699 por pessoa. O roteiro Dutch Delight e o Classic Germany, que eu comentei para vocês, que são os roteiros que têm sempre uma tarifa bem atrativa, são aí as outras opções que eu coloco. Esses valores são a partir de e já consideram um desconto de 10%. É lógico que isso é só para vocês terem uma ideia de preço numa apresentação. Vocês querendo apresentar uma cotação, querendo fazer uma lâmina,
entrem em contato com a Veli, que aí elas fazem a cotação e passam o valor certinho para vocês. Uma pergunta que sempre fazem: o early booking é combinável com outras promoções, Nath? Desconto de ex-passageiro? Sim, na verdade, a resposta é o contrário. O desconto para ex-passageiro New World é sempre combinável com as nossas promoções vigentes, tá? Qualquer tipo E de promoção. Uhum. qualquer tipo de promoção. E quando a gente fala do early booking, ele está sendo combinado com a nossa promoção de grupo, que eu não sei se é o nosso próximo slide. Vamos lá, deixa eu ver. Grupo Blitz. Sim. Grupo Blitz. Então, por exemplo, a Grupo Blitz, ela é um exemplo que a gente consegue combinar o desconto de early booking de 10% com o desconto da Grupo Blitz. Se você ainda não ouviu falar da Grupo Blitz, para compor um grupo com a Uniwood, mínimo 5 cabines duplas ou 10 passageiros, e normalmente a gente oferece um desconto, um crédito a bordo e um leito free a cada 9 passageiros. Nas datas de Grupo Blitz, a gente está oferecendo o dobro de desconto, em algumas situações até o triplo de desconto, e além do TC e do crédito a bordo, a gente está oferecendo redução do suplemento single e desconto na cabine do agente de viagens. Então, eu vou ler aqui para vocês, só para vocês entenderem. Então, em datas da Grupo Blitz, tem um leito free a cada 9 passageiros, ou seja, o 10º leito é free. O crédito a bordo por pessoa, que normalmente é de $100 por pessoa. Para o agente de viagens que quer acompanhar esse grupo, ele precisa ter no mínimo 10 passageiros pagos, e aí a gente oferece 60% de desconto na cabine do agente, e a gente tem também a redução em até 3 cabines do suplemento single, tá? Então, esse valor, desculpa, aqui do Classic Germany na data de 26 de agosto, esse valor de 2.069, a gente pegou o valor cheio do cruzeiro, tirou o desconto de $900 da Grupo Blitz, menos 10% do early booking. E se fosse um ex-passageiro, a gente ia pegar o valor cheio, tirar os 900 da Grupo Blitz, tirar o desconto do ex-passageiro, que aí pode variar, eu não lembro certinho de cabeça, mas vamos por aí, $200 de desconto por pessoa, menos os 10%. Então, só pelos descontos já valeria a pena, mas além deles, a gente tem aí uma série de benefícios. A Grupo Blitz, ela vai ficar vigente até setembro desse ano, essa é a proposta. Isso pode mudar conforme a disponibilidade, não é uma coisa que a gente controla, mas a ideia é ter ela válida até setembro. E nas datas que você fizer o setup do grupo, você fizer um grupo com a gente, né? Fizer uma proposta de grupo, o desconto do early booking vai ser estendido. Então, você garante esses 2 descontos até a validade da Grupo Blitz, que é até setembro. Mas, gente, se tem oportunidade, a gente já falou isso em outras vezes, aproveitem. Eu abro o sistema, um monte de datas, sold out, sold out, sold out, sold out. Então, assim, aproveitem porque tá vendendo muito e tá com boas oportunidades. Eu vou falar que a gente também está com algumas agências já aproveitando esse Grupo Blitz. E só para finalizar sobre Grupo Blitz, tem muita gente que pergunta assim, o que é Grupo Blitz? Então, assim, é uma promoção, né, Nath? A gente pode é uma classificação como uma promoção de grupo, porque independente, se não tiver o Grupo Blitz available, disponível na data, pode ser que tenha condição de grupo normal, tá? E aí a condição de grupo normal também tem a gratuidade, tem algumas outras cláusulas, né, algumas informações, mas não tem esses descontos tão substanciais que nem a Grupo Blitz. Tá? Então, realmente, $900, que é o máximo, é um desconto muito, muito bom mesmo. Fala, Nath. Eu ia dizer assim, a gente tem as nossas condições de grupo, igual qualquer companhia, marítima, fluvial, todo mundo tem condição de grupo, né? A condição de grupo padrão a gente tem. Como essa condição é uma condição super legal e com vários benefícios, a gente deu o nome comercial de Grupo Blitz. Então, é o nome da promoção para esses benefícios exclusivos. É isso. É que às vezes fica na dúvida, mas acho que esclareceu bem. Então, divulguem, se tiver interesse em fazer um grupo, realmente, se tiver Grupo Blitz, é mais fácil para vocês trabalharem. 2022, Early Booking, Cruise Rail, cruzeiros e trens. Sim. Pode falar, Nath. Sim, a gente também está com desconto
para roteiros selecionados, porque eu apresentei os roteiros que têm essa composição de cruzeiro e trem. A gente está com a promoção de early booking, os descontos podem chegar até $3.000 por pessoa. Tem descontos de $3.000, $2.000 e $1.500. Depende do roteiro e da data, tá? Mas podem chegar em até $3.000 por pessoa. O desconto desse exemplo que eu coloco aqui, que é o roteiro do Castelos da Transilvânia, inclusive, é um desconto de $1.500. Mas, gente, é uma data de 12 dias que você vai fazer um cruzeiro de uma semana, depois você vai ter a extensão de trem, e aí a gente está falando de uma tarifa a partir de $9.399 por pessoa, já considerando essa promoção de early booking exclusiva para os cruzeiros e trem, tá? Para essa categoria de roteiro. Interessante, fiz uma conta básica aqui, a gente está falando de $783 por noite por pessoa, com todas as inclusões, né, acomodação de luxo, passeios, experiências, tá muito bom mesmo. Ofereçam. E já estamos com a temporada 2023 aberta, toda carregada no site, então temos todas as datas, informações. Fala pra gente um pouquinho, Nath, do que tem de novidade para 2023? Bem falado, né, pela Paulinha, a temporada 2023 está aberta e digo mais, está vendendo, gente, está vendendo muito. Então, assim, eu sei que o mercado brasileiro não tem o hábito de comprar com antecedência, mas é importante os clientes entenderem que, assim, o público americano já comprava com antecedência. E agora que eles estão saindo na frente com a questão da vacinação, a disponibilidade está voando. Então, a mensagem que eu queria deixar com vocês antes de falar desse novo roteiro para 2023 vai conversando com o seu passageiro, vai falando para ele que seria legal se ele já pudesse se organizar e ver, porque do mesmo jeito que para 2022 a gente já está tendo problema de disponibilidade porque está vendendo muito bem, agora que a gente abriu a temporada 2023, é bem provável que esse cenário se repita. E para a temporada 2023 a gente fez o lançamento do nosso primeiro cruzeiro de 46 noites, que a gente está chamando ele de Rios do Mundo, onde a gente vai visitar 9 países a bordo de 5 super ships. É um roteiro novo para a gente e, assim, pelo sucesso que está fazendo, isso já foi falado internamente, a gente já tem a proposta de ter esse roteiro de 46 noites todos os anos. É um roteiro que começa no Nilo, no Egito, e aí acho que a próxima imagem pode mostrar. E aqui, gente, falando para vocês que vocês já estão acostumados, aqui a gente conectou roteiros já existentes da Uniworld. Tá? A única coisa é que a gente tem ali uma parte em Lugano, que é no próximo roteiro. Mas, assim, o que é esse roteiro Egito? Essa parte 1? É o nosso roteiro de 11 dias que está disponível no nosso site, tá? Então, a gente começa esse super roteiro fazendo navegação no Rio Nilo, no Egito. Então, a gente tem a estadia por 2 noites no Cairo. E a gente tem uma festa para celebrar esse novo início de viagem, né? Seguido pela navegação no SS Sphinx, que é o nosso novo navio no Egito. E aí, como destaque, a gente tem visitas aos templos de Abu Simbel, que são imperdíveis e que a gente tem nesse roteiro. Depois a gente vai para a segunda parte desse roteiro, que é na Itália, que então a gente está no Egito e os passageiros então vão cruzar pelo Mediterrâneo e a gente vai ficar 2 noites na cidade de Lugano, e essa é uma parte que não vai ter em nenhum roteiro, essa é uma parte nova que vai conectar esses roteiros existentes, tá? Depois que a gente fica 2 noites em Lugano, a gente fica 2 noites na capital da moda, em Milão, e aí a gente embarca no SS La Venezia para fazer uma semana de navegação na Lagoa de Veneza e no Rio Pó. Depois a gente vai para a parte 3 desse roteiro, onde a gente faz onde os passageiros, né, eles vão continuar a viagem até a Hungria, onde a gente vai embarcar no icônico navio SS Maria Teresa, onde a gente faz a navegação de Budapeste a Passau, visitando o coração do Império Romano, incluindo o Palácio de Chobrum, que era a antiga residência de verão da Maria
da Maria Tereza. Então, todo o roteiro que a gente tem do Enchanting Danube, a gente tem aqui nessa parte 3. Depois a gente vai para a nossa parte 4 da viagem, na França, onde a gente vai fazer navegação no navio SS Joie de Vivre, né? Ter essa alegria de viver, onde os passageiros vão poder explorar todo o norte da França, fazendo navegação no rio Sena e visitando, por exemplo, os lindos jardins de Versailles. E aí a gente segue para a parte 5 desse roteiro. Ó nada, né? É assim, a gente está a bordo de um navio da Uniord num cruzeiro de 46 noites, então tem que aproveitar. Então, essa parte 5, ela se encerra em Portugal, onde a gente começa em Porto, que é o nosso embarque, né, no novo navio da companhia, que é o SS São Gabriel. A gente tem navegação no Rio Douro, e aí depois da navegação a gente tem uma estadia de 3 noites em Lisboa, e aí a gente encerra esse super cruzeiro, que inclui nessa parte, né, nessa parte 5, a gente tem visita a Cascais, Sintra, todos os roteiros são super completos e com opções de viagens únicas, né? Então, essa é a nossa super novidade para 2023. Acho que a Paulinha já deve saber, mas, assim, quem tiver interesse, aproveita, assim, Corre. já manda... Eu não ia dizer corre, mas você tirou a palavra da minha boca. É assim, manda já um WhatsApp para a Paulinha neste momento. Eu tenho um passageiro que quer fazer esse roteiro, me passa a cotação, porque, assim, são pouquíssimas cabines a serem vendidas. Esse roteiro vendeu, assim, em menos de um mês. Assim, o número de venda foi absurdo. Então, aproveitem, e é por isso, né? Frente a esse sucesso que a gente já vai colocar aí na nossa grade para as próximas temporadas, com certeza esse vai ser um roteiro fixo para os próximos anos. Eu arrisco a dizer que dependendo do como se vender essas cabines que ainda estão disponíveis, que são poucas, capaz ainda de fazerem mais uma saída, viu? Porque esse roteiro é um roteiro para celebrar, né? Celebrar tudo que foi, né? Que a gente passou, que a gente está passando ainda, né? Mas conseguir ficar 46 noites a bordo, assim, trocando de navio, um mais lindo que o outro, fazendo rotas lindas, realmente assim, um privilégio para quem puder fazer, porque vai poder recarregar completamente as energias, né, que foram desperdiçadas. E, gente, não é brincadeira, realmente tem pouquíssimas cabines disponíveis, porque eu cotei, acho que foi semana passada. Então, se tiver alguém que tem interesse, peça para a gente manda a proposta. E ele é a grande novidade de 2023. Bom, vamos voltar agora a falar um pouquinho do que vai acontecer nessa volta de navegação, o que está acontecendo já, né, Nath? O que a gente tem, só para recapitular as pessoas e atualizar das medidas que estão sendo tomadas e implementadas, né, nos navios. Sim, primeira coisa, né, que eu acho que é o mais importante, a partir de faz acho que umas 2 semanas, uns 2 treinamentos atrás, a gente teve essa atualização, né, de que agora todos os passageiros, eles precisam apresentar um comprovante ou da vacinação completa, né, então ele tem que ter, não importa o tipo de vacina, para a Uniworld ele tem que apresentar um comprovante de vacinação completo, sendo que a dose final tem que ser administrada pelo menos 14 dias antes do início do cruzeiro, ou um resultado verificável negativo, teste PCR, ou 72 horas. A gente entende, isso foi até o que a Paulinha comentou no outro treinamento, e realmente, a gente tem que entender que essa é o requisito da Uniworld, mas que a gente tem requisitos maiores quando a gente considera os países e, enfim, se a pessoa for ficar no hotel. Então, a gente tem que esperar a abertura de fronteiras por parte dos países para o público brasileiro, e provavelmente o brasileiro vai estar vacinado para poder entrar naquele país e, consequentemente, ele vai poder embarcar nos nossos navios, tá? O que é outro ponto importante que eu estou ressaltando sempre? A Uniworld agora, ela tem um termo de declaração de viagem, onde o passageiro assina declarando que ele está de acordo com o tipo de viagem, que ele está ciente de todos os riscos, e o passageiro só embarca se ele assinar, se ele enviar esse termo de declaração assinado. Então, você pede para o passageiro assinar esse termo, a VEL manda isso para a Uniworld antes do embarque, tá?
E isso é uma nova medida, já está sendo colocada em prática, e como é uma questão nova, eu estou ressaltando aqui para vocês. Mas nessa nossa retomada que já aconteceu essa semana, as medidas estão as medidas, olha, a temperatura está sendo medida todos os dias antes a hora que o passageiro sai do navio e a hora que o passageiro volta para o navio tem a temperatura medida. A gente já tinha, né? Mas é bom reforçar, porque como agora para muita gente isso é novidade, a gente pede para os passageiros sempre higienizarem as mãos com álcool antes de entrar no navio e antes de todas as refeições. É que antes de tudo isso acontecer, a gente já tinha o dispenser com álcool em gel, já era uma prática, né? Outra coisa que muita gente me pergunta, máscara, né? A gente vai pedir para os passageiros utilizarem máscara toda vez que eles estiverem em áreas comuns do navio. Então, se você estiver num corredor indo para o restaurante, tem que utilizar a máscara. É lógico que a hora que você sentar para jantar, se você for para um lounge e pedir um vinho, um petisco, você pode retirar a máscara. Mas no momento que você está andando nas partes em comum, precisa usar a máscara e, obviamente, todo o nosso staff está utilizando máscara também. Nos passeios em terra, todo mundo vai precisar seguir as regras de uso de máscara daquele país, tá? Então, se naquele país precisar usar a máscara, mesmo ao ar livre, todos vão precisar usar a máscara. Então, a gente vai sempre obedecer as regras do país que a gente está visitando. As refeições, elas vão continuar no processo semelhante ao que a gente tinha antes da pandemia. Então, café da manhã e almoço no estilo buffet. O que muda é que agora a gente tem um funcionário da UniWorld servindo esses pratos e o jantar continua no estilo à la carte, só que aí a gente vai ter a reserva de mesas, tá? Serviço de quarto 24 horas vai ser mantido para todas as cabines. E eu vou aproveitar também esse espaço para dizer que essa dúvida surge muito por causa dos cruzeiros marítimos, né? Porque tem essa questão de, em alguns cruzeiros, o passageiro ter obrigatoriamente que acompanhar os passeios da companhia, né? E a boa notícia é que na UniWorld, os passageiros eles têm a liberdade, se quiserem, fazer um passeio com a gente, fazer a programação com a gente, ou se eles quiserem, a gente parou em Spire e ele quer ficar independente naquela região, ele pode ficar independente daquela região, tá? Então não tem essa obrigatoriedade de seguir só os passeios que a gente oferece. Não, ele pode pegar uma bicicleta e conhecer a cidade de forma independente sem problema nenhum. E aí, vou até compartilhar com vocês que a gente lançou essa semana um link no nosso site com perguntas e respostas frequentes relacionadas ao Covid na nossa retomada. Então, questões como essa que eu acabei de comentar para vocês, do uso da máscara, de se eu preciso estar vacinado ou não, elas estão, essas perguntas estão em inglês no nosso site, no Perguntas e Respostas, e aí a equipe da VL tem esse link, pode passar esse link para vocês, e lá tem essas principais dúvidas, né, que a gente sabe que o passageiro tem, e é legal vocês saberem para vocês terem as respostas na ponta da língua. E por fim, eu destaco essas medidas previstas aqui para gente com o nosso selo, né, esse selo verdinho, o Safe Travels, que é um selo emitido pelo WTTC, onde ele assegura que a UniWorld ela está tendo todas as medidas previstas e que garantem uma retomada segura para os passageiros. Então, se você tem aí algum passageiro que está desconfiado, tem algum receio, eu acho que o selo Safe Travels ajuda bastante nessa argumentação, porque é o próprio WTTC assegurando que a UniWorld tem as medidas necessárias para uma retomada segura. Muito bem. E só para complementar, gente, bom, desde que começou todo esse cenário de pandemia, a gente tem visto, tem acompanhado que a companhia ela é assim a maior interessada na saúde de todos, tá? Na segurança. Então saibam que tudo que está sendo feito é realmente pensando na segurança dos passageiros. O navio já, né, se está voltando é realmente porque ele está, né, com um protocolo como se diz, alinhado, né, com os órgãos que a Nath falou. Então, ofereçam. Eu sei que é difícil, a gente, né, tem ainda o receio, fica com medo, mas
querendo ou não, o navio agora, o fluvial, ainda que é menor, é um lugar muito seguro, porque a gente vai estar com todo mundo vacinado, né? Menos passageiros, assim, menos que passageiros que eu digo, o navio, o tamanho dele, ele comporta muito menos, ele leva muito menos passageiros do que ele poderia comportar. Então, ele já era um ambiente que tinha esse distanciamento social. A tripulação toda também, né, vacinada e destreinada, então, assim, é sim uma caixinha segura agora para a gente poder viajar, tá? Bom, isso foi um pouco da gente do que a gente levantou de novidades. Tem mais algumas novidades, informações, né? A gente tem muita coisa acontecendo, fiquem sempre ligados. Então, a gente passou o calendário de retomada, então começa em junho, julho, e vai seguindo, e vamos sim ser otimista aí para a gente poder voltar a viajar a hora que possível, né, Nath? Nath, Tá chegando obrigada. mais vacina no Brasil, né, Paulinha? Eu tô Então, esperando a minha. Eu fiquei também. feliz. Foi a primeira vez que eu vi a minha idade e falei, ai, que bom que eu tô nessa idade. Foi a primeira vez. Vamos manter positivo, porque tá chegando vacina por aí e logo vai estar todo mundo vacinado, se Deus quiser. Sim, vamos. Agora é a hora da gente continuar forte. Eu sei que tá difícil, né? Mas vamos continuar forte e que a gente tá passando por essa e vamos sim viajar muito. Nossa, nossa, não vejo a hora de viajar. E não vejo a hora de vocês conseguirem também fazer com que os clientes de vocês comecem a embarcar. Ano que vem eu tenho certeza que vai ser completamente diferente desse ano. Nath, obrigada mais uma vez, tá? Vamos pensar para a gente falar para fazer essa apresentação do Classic Germany e Amsterdã. Para concluir essa apresentação, gente, a gente vai passar também um vídeo muito lindo, que é o vídeo do SS La Venezia, que já está no Rio e ele está completamente reformado, novinho assim, né? Então vocês vão ver como os ambientes estão lindos, como tem qualidade, como tem bom gosto a bordo dos navios da Uniworld. Quer falar mais alguma coisinha, Nath? Se despedir do pessoal? Vou aproveitar para me despedir, agradecer a todos pela participação e dizer que eu estou por aqui, sempre em parceria com a equipe da VELI, que também é super solícita, e no que precisarem, a gente está aqui para ajudar vocês. Obrigada. Imagina. Com certeza, gente. Aproveitem o vídeo e obrigada mais uma vez. A gente se vê daqui uma semana, né? É uma semana sim, uma semana não. Então tá. Bom, até a próxima, gente. Vou colocar o vídeo aqui para vocês assistirem. Aproveitem. Hi, Alain. Thank you to invite me to join you this evening. And now, welcome on board on Super Ship La Venezia.
hoping to see you soon. Regards from Supership La Venezia. Ciao, arrivederci.